Bom, pessoal, vou mostrar nesse vídeo como fazer a configuração para uma pesquisa, para você conseguir fazer no celular mais de uma pesquisa simultaneamente. Ou seja, quando você estiver fazendo uma entrevista, que essa entrevista for necessário, às vezes, esperar algum processo, você conseguir iniciar em paralelo uma outra entrevista. Para isso, antes, a gente precisa configurar o formulário que vai permitir que eu inicie simultaneamente uma outra coleta, ok? Vamos lá, então, vou mostrar para vocês. Primeiro passo, eu vou fazer como exemplo aqui a pesquisa apresentação. Vou entrar aqui na pesquisa, configurações, e aí veja aqui embaixo, nós temos aqui uma opção, coletas simultâneas. Permite coletar várias pesquisas simultaneamente? Então, uma vez que eu habilitar essa opção, eu vou poder iniciar outras entrevistas com uma entrevista em andamento. E essas entrevistas podem ser, inclusive, de outras pesquisas que permitam iniciar coletas simultaneamente. Então, eu vou habilitar essa opção e vou concluir aqui para salvar. Próximo, concluir. Então, eu fiz isso nessa entrevista e nós vamos ver agora no celular a opção que ele vai dar para a gente poder fazer simultaneamente as duas entrevistas. Bom, aqui no aparelho, né, no aplicativo, no celular, nós temos aqui, deixa eu buscar a carga para trazer aqui os dados atualizados. E aí, nós temos então aqui a lista de pesquisas. Eu tenho duas pesquisas, tá? Pesquisa treinamento e a pesquisa apresentação. E na pesquisa apresentação foi onde eu habilitei a possibilidade de abrir coletas simultaneamente. Então, vou entrar aqui para fazer a pesquisa. Aqui em cima, na parte superior direita, tem um botãozinho com mais. Essa opção é a opção para eu abrir coletas simultaneamente. Então, por exemplo, às vezes eu estou aqui executando essa pesquisa e essa pesquisa tem um processo que eu tenho que esperar e tal. E eu poderia estar fazendo outras entrevistas simultaneamente. Como que eu faria isso? Só vir aqui nesse maisinho. Ele me abriria as opções de pesquisa que eu tenho e eu posso aqui abrir, por exemplo, a pesquisa treinamento. Ou seja, é uma outra pesquisa de outro formulário, não tem nenhum problema. Poderia ser desse mesmo formulário ou de um outro formulário. E veja bem que aqui agora ele me dá a opção de ficar alternando entre as instâncias, ou seja, eu estou aqui com uma instância da pesquisa treinamento, se eu clicar nessa setinha eu vou para pesquisa apresentação, aqui em cima o título muda, tá? E aí eu posso ir evoluindo as duas entrevistas em paralelo. Por exemplo, essa aqui eu estou na posição 1 de 11, por exemplo, e vou aqui avançando, 2 de 10. Lembrando que esse aqui pode mudar por causa dos saltos, tá? Então, às vezes agora eu não tenho mais 11 para responder, tenho 10 e assim por diante. E aí, posso ir evoluindo o questionário. À medida que eu necessite ir para o outro, eu clico na setinha e ele vai avançando o outro formulário, tá? Seguindo aqui em frente, eu vou concluir. Quando eu concluir, ele já volta para o primeiro formulário, estou na pergunta 6 de 10, e aí eu posso dar sequência no outro formulário sem nenhum problema, tá? E próximo até concluir, tá? Eu fiz aqui um exemplo de duas entrevistas simultaneamente, mas não tem limitação. Eu posso abrir 2, 3 entrevistas sem nenhum problema. Por exemplo, vamos lá. Estou aqui com uma instância aqui, e aí eu vou abrir mais uma. Aí escolho, eu quero abrir vou começar uma coleta em paralelo da pesquisa de treinamento, ok? Como eu expliquei, aqui eu navego entre as duas. Eu poderia ainda abrir mais uma opção no maisinho e fazer mais uma da pesquisa de apresentação. Nesse caso, eu tenho 3 instâncias de formulário em andamento, simultaneamente. Quando eu clico na setinha, agora, como são 3, ele me dá a opção para eu escolher qual eu quero ir. Eu vou para a segunda instância, que é a pesquisa de treinamento. E aí eu vou evoluindo ela. Então, ela está na 4ª opção. Se eu voltar aqui e ir para a primeira instância, eu estou aqui na pesquisa apresentação na segunda pergunta. E se eu for para a terceira, eu estou na pesquisa apresentação na terceira pergunta. Se eu avançar aqui,
ela está na quarta pergunta, a primeira está na segunda e a segunda instância está na quarta. E assim por diante, eu posso ir avançando aí com as instâncias de pesquisa simultâneas, tá? Até concluir o formulário. Nona, décima e 11ª, concluir sim. Aí nesse momento eu tenho só 2, então quando eu tenho 2 ele já vai direto de um para outro. E assim por diante eu posso concluir a opção aqui, a entrevista. Quando eu concluo, por fim, ele vai para a última, que é a minha última instância. E aí, fazendo isso, eu posso também concluir meu último formulário. E aí, terminei. Eu tenho aqui todas as entrevistas. Ok? Feito isso aqui, eu posso descarregar e transmitir aqui meus formulários.